Baryonyx. Baryonyx é um predador do período Cretáceo, descoberto na Inglaterra, e é um dinossauro piscívoro, parente do Spinosaurus, que se alimenta de peixes. Antigamente, o Baryonyx vivia em lugares com água, tipo pântanos. O Baryonyx também caçava outros dinossauros, como dinossauros herbívoros e alguns pterossauros, que viveram na sua época e no seu habitat. O período Jurássico foi um dos períodos com mais dinossauros descobertos, sendo o segundo período com mais dinossauros descobertos. No período Jurássico, os saurópodes gigantes já começaram a surgir, como os camarassauros, os braquiossauros e os apatossauros. Um camarassauro jovem nem sabe que está sendo vigiado. Lá perto, dois ceratossauros estão vigiando um camarassauro subadulto. Eles vão tentar caçá-lo, pois é uma presa fácil. Mesmo sendo um subadulto, o camarassauro ainda sabe se defender. Os ceratossauros ainda são muito pequenos comparados ao camarassauro, que não está na sua forma adulta. Um outro dinossauro vivente do período Jurássico, o Allosaurus. O Allosaurus é um dinossauro de aproximadamente 3 metros de altura, e ele foi praticamente o rei do período Jurássico, até um certo tempo, até aparecer um dinossauro maior que ele. Esse dinossauro é o Torvosaurus. O Allosaurus dominava todas as regiões que ele viveu, só que depois de um tempo surgiu um novo dinossauro carnívoro, e ele foi o Torvosaurus. O Torvosaurus é um dinossauro absurdamente maior e mais forte que o Allosaurus, mas é um pouco mais burro e também não tem grande capacidade de velocidade, só que tem uma mordida mais forte, possui um tamanho maior e também possui um peso maior também. Mas o Torvosaurus é um predador do período Jurássico, assim como o Allosaurus. Ele viveu também junto com o Ceratosaurus, Camarasaurus, Stegosaurus e outros dinossauros que viveram junto com o Allosaurus. Também o Diplodocus também é um deles. O Torvosaurus é um dinossauro com aproximadamente 10 metros de comprimento e 3 metros de altura. Os camarassauros, principalmente os subadultos, eram constantemente caçados por dinossauros carnívoros da época, como os Allosaurus, os Ceratossauros e os Torvosaurus. Mas, obviamente, cada um tinha uma maior facilidade em caçá-los. Allosaurus provavelmente utilizariam 3 dinossauros para caçar um camarassauro subadulto. Mesma coisa com o Ceratossauro, só que uns 5 dá conta. O Torvosaurus, ele é bem forte, então 2 ou apenas 1, dependendo do tamanho do Camarasaurus, pode derrotar um Camarasaurus facilmente. Mas o Camarasaurus é um saurópode, ou seja, ele é um dinossauro com pescoço longo e absurdamente grande, com aproximadamente seus 5 ou 6 metros de altura, então ele é bem grande. O Camarasaurus está em constante alerta, mas todo cuidado é pouco no período Jurássico, um período onde vários predadores coexistiram, os Ceratossauros, o Allosaurus, o Torvosaurus e muitos outros. O Camarasaurus, principalmente um subadulto, não tem muitas chances contra um grupo desses dinossauros. Um predador aparece para caçar o Camarasaurus. Esse é o Torvosaurus. Esse Torvosaurus já está há 2 dias sem comer absolutamente nada, e esse saurópode provavelmente vai fornecer comida para ele por 1 semana. O Torvosaurus sabe que se as patas do Camarasauro o acertar, ele vai estar morto. Mas no final dessa batalha, o Torvosaurus leva vantagem e derrota o Camarasaurus. O Torvosaurus foi um grande teurópode que viveu no final do período Jurássico, na América do Norte, e também na Europa. 2 espécies são conhecidas, o Torvosaurus tanneri e o Torvosaurus gournei. Esta foi descrita no Jurássico Superior da Formação Lourinhã pelos paleontólogos Christoph Hendrick e Octavio Mateus. A espécie
Torvosaurus tanneri foi nomeado em 1979. Ele era um grande terópode carnívoro que poderia chegar a 10 metros de comprimento, sendo um dos maiores dinossauros carnívoros do Jurássico Superior, justamente com os Sauropods e outros grandes predadores. O Torvosaurus podia ser comparado em tamanho com grandes terópodes do Cretáceo. Ele tinha um crânio de até 1,40 metros. Um crânio Tiranossauro Rex tinha 1,50 metros. O de um Carcharodontosauro tinha até 1,40 metros. Seus dentes também podem ser comparados a os Giganotossauros, que tinham até 15 centímetros, os de Carcharodontossauros, que tinham até 17 centímetros, e os de Tiranossauros, que tinham até 30 centímetros. O primeiro exemplar da espécie foi descoberto em 1972. Mesmo que seja próximo do Megalosaurus, como é mostrado nas análises filogenéticas, o Torvosaurus é mais avançado e opomórfico. O grupo mais do Torvosaurus. Os Megalosaurídeos é mais comumente considerado uma linhagem basal dos dinossauros tetanuros e considerando menos derivados dos Carnossauros e dos Celurossauros. Sobre o período Jurássico. O período Jurássico foi o segundo período geológico da Era Mesozoica. Aconteceu entre 200 e 146 milhões de anos atrás e ficou conhecido pela dominância dos dinossauros. O período Jurássico ficou marcado pela expansão e diversidade das espécies de dinossauros que viveram no planeta Terra. O período Jurássico foi o período geológico intermediário da Era Mesozoica, aconteceu entre 200 e 146 milhões de anos atrás, sendo precedido pelo Triássico e sucedido pelo Cretáceo. O período Jurássico ficou marcado pela fragmentação da Pangeia e pelo intenso tectonismo registrado no planeta Terra, além do predomínio do clima tropical. Os dinossauros, embora tenham surgido no período anterior, se tornaram dominantes no Jurássico. Foi quando surgiram também novas espécies da fauna marinha. A vida vegetal do Jurássico era composta pelas cicadéceas, pelas coníferas e pelas samambaias. Agora é hora de falar sobre outro dinossauro desse período, onde eu já citei um pouco antes. Ceratosaurus, em português, Ceratosaurus. É isso. Do grego, largato com chifre nasal. Foi um dinossauro terópode carnívoro que viveu no período Jurássico. Desculpa pelo erro. Seu gênero foi descrito pelo paleontólogo americano Othniel Charles Marsh em 1874, baseando no esqueleto quase completo descoberto nas rochas da formação Morrison. Os restos fossilizados desse gênero foram encontrados na América do Norte e em Portugal. O Ceratosaurus é um terópode de médio porte. O tamanho de seu espécime original de C. nascicornis é estimado entre 5,3 a 5,7 metros de comprimento. Já sua maior espécie, que é o C. dentissucatus, era maior, chegando a aproximadamente 7 metros de comprimento. O Ceratosaurus também tem características que o distinguem dos demais carnívoros, com a mesma distribuição paleogeográfica, como a presença de pequenas protuberâncias que lhe orientavam o crânio, 4 dedos nas patas dianteiras e uma fileira de pequenas ostodernas que iam do meio do pescoço até as costas e a cauda. E é aqui que acabamos o primeiro episódio do nosso documentário. Isso aqui vai ser uma série de episódios que eu quero que esse documentário tenha pelo menos uns 10 episódios, pelo menos. Então, eu quero que você deixe muito like nesse vídeo. E a gente vai acabando o documentário por aqui. No próximo vídeo eu vou falar sobre outro período e sobre outros dinossauros. Até porque isso aqui é um documentário. Eu ia começar com o período Triássico, só que eu fiz com o Jurássico, porque eu gosto do Jurássico. Mas obrigado por esse vídeo até aqui e nos vemos no próximo episódio. Você também nos vemos no próximo vídeo, né? Talvez o próximo vídeo pode ser o próximo episódio do documentário. Eu ainda não escolhi um nome, mas até eu postar o vídeo eu já vou ter escolhido um nome pro documentário. Obrigado e falou.